Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui no meu canal, meu nome é Alex, eu trago aqui no meu canal diversos assuntos voltados para o mundo dos concursos públicos dentro da área do direito administrativo, direito constitucional, administração e legislações aí administrativas das mais diversas. E aqui agora nós vamos entrar, né, na parte aí do Estatuto dos Servidores Públicos aí do Estado da Bahia, de forma objetiva, clara, simples, né, explicando o que tiver que explicar, se exigir explicação, e na maioria das vezes vai requerer de você, candidato, a memorização dos dispositivos desse estatuto, beleza? E ao final eu estou trazendo aí questões para você fixar aquilo que você viu na nossa aula, beleza? Então, acompanha comigo, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal e vamos aqui para o primeiro ponto, nosso artigo 1º, que trata a quem que se aplica esse estatuto. Servidores públicos civis, ou seja, não se aplica aos servidores militares, tá, do Estado, de qualquer dos poderes, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, autarquias e as fundações públicas. Então, não se aplica à empresa pública e não se aplica à sociedade de economia mista. Temos alguns conceitos aqui estabelecidos. O que seria um servidor? Alguém que está legalmente investido em um cargo público, e o cargo público vai ser conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, com as características essenciais de criação por lei. Então, o cargo público é criado por lei, tá? Criação de cargo, lei. Criação e exclusão de cargo, lei. Denominação própria, número certo, e pagamento pelos cofres públicos para provimento, seja ele de caráter permanente ou temporário. Então, os cargos de provimento permanente da administração pública estadual, autarquias e fundações vão ser organizados em grupos ocupacionais integrados por categorias, né, funcionais identificadas em razão do nível de escolaridade e habilidades exigidos para o exercício das atribuições previstas na legislação. E aqui não tem como a gente fugir, nós temos aí diversos conceitos que a própria legislação traz e a gente tem que saber. Referência é a posição estabelecida para o ocupante do cargo dentro, tá? Referência dentro da respectiva classe, de acordo com o critério de antiguidade. A classe, posição hierarquizada de cargos da mesma denominação dentro da categoria funcional. Categoria funcional, agrupamento de cargos classificados segundo o grau de conhecimentos ou de habilidades exigidos. Grupo ocupacional, conjunto de cargos identificados pela similaridade de área de conhecimento ou de atuação, assim como pela natureza dos respectivos trabalhos. Carreira é a linha estabelecida para a evolução em cargo de igual nomenclatura e na mesma categoria funcional de acordo com o merecimento e a antiguidade do servidor. Estrutura de cargos, conjunto de cargos ordenados segundo os diversos grupos ocupacionais e categorias funcionais correspondentes. Lotação é o número de cargos de categoria funcional atribuído a cada unidade da administração pública direta, das autarquias e das fundações. O quadro, isso aqui é um conceito que também, se não me engano, já foi abordado em prova, é um conjunto de cargos de caráter permanente e de provimento temporário. Integrantes dos órgãos dos poderes do Estado, das autarquias e das fundações públicas. Um ponto que eu deixei em destaque é que, via de regra, é proibido prestar o serviço público de forma gratuita, mas há exceções previstas aí na legislação. Para o provimento, nós temos aqui alguns requisitos básicos, né? Nacionalidade brasileira, né? Brasileiro nato ou naturalizado, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigida para o cargo, a idade mínima de 18 anos, a boa saúde física e mental, e o Estatuto do Estado da Bahia traz essa condição aqui, né? Os que não forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferido por órgão colegiado por praticar ou concorrer para crimes de feminicídio ou contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar,
desde a condenação até o transcurso do prazo aí de 8 anos para o cumprimento da pena, salvo se sobrevier decisão judicial pela absolvição do réu ou pela extinção aí da punibilidade, ok? Havendo então a absolvição do réu no caso de feminicídio aí, ou violência doméstica ou familiar, não prevalece o que está aqui nesse inciso. As atribuições aí do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, o que está disposto aqui no nosso artigo 8º constitui de um rol exemplificativo de requisitos mínimos para que possa, né, se ingressar aí no serviço público, mas como a gente viu aqui posteriormente, pode existir outros requisitos estabelecidos em lei, ok? Para que possa aí atender peculiaridades, né, de cargos específicos. Em relação aqui às portadoras, pessoas portadoras, né, de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento aí de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que apresentam, sendo reservadas até 5% das vagas oferecidas no concurso, desde que a fração obtida deste cálculo seja superior a 5/10. Provimento dos cargos públicos e a movimentação dos servidores passear por ato aí da autoridade competente de cada poder, do dirigente superior de autarquia ou de fundação pública, né, quem é capaz para dar provimento, né, ao cargo público ou fazer a movimentação. Temos aqui então as formas de provimento: nomeação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Vocês já estão muito acostumados com a Lei 8.112 de 90, né? Acredito aí que a maioria de vocês já deve ter estudado esse regimento aí, esse estatuto, desculpa, e vocês já devem ter até decorado, né? Nomeação, promoção, readaptação, reintegração, recondução, aproveitamento, né? Recondução. Então, aqui no caso, por exemplo, no estatuto dos servidores aí da Bahia, a gente não tem aqui, por exemplo, forma de provimento, né? A promoção, né? Fica aqui para vocês esse comparativo, né? Então, muita atenção a essas formas de provimento, porque ela constitui aí um rol taxativo, tá, pessoal? Então, temos aqui a nomeação. Ela vai se dar de forma permanente, ou caráter temporário, ou em caráter vitalício, que é previsto na nossa Constituição Federal. Temporário é de livre nomeação e exoneração, tá? E aqui no caso, eu peço que vocês se atenham aos termos da própria legislação, tá? Porque aqui o caráter temporário é basicamente cargo, né, em comissão, mas aqui vamos se ater à nomenclatura da própria legislação. Caráter permanente é aquele que você está aí procurando, né, obter. Se trata de um provimento em cargo de classe inicial da carreira ou em cargo isolado. Designação para a função de direção, chefia e assessoramento superior intermediário recairá preferencialmente em servidor ocupante de cargo de provimento permanente, tá? Observando os requisitos em lei e em regulamento. Nomeação para cargo de classe inicial de carreira depende de a prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso aqui, né, é obedecido aí, né, a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Isso aqui é muito corriqueiro em prova de concurso público, coloca lá a nomeação para o cargo de classe inicial de carreira depende de prévia habilitação em concurso público, tem que ser concurso público de provas, né, ou de provas e títulos, tá? As bancas costumam aí suprimir uma dessas duas possibilidades, né? Coloca só de provas e esquece de provas e títulos, tá? Isso aqui é um ponto a ser levado em consideração. Demais requisitos, né, desenvolvimento serão estabelecidos em normas legais e seus regulamentos. Concurso público vai ser de provas ou de provas e títulos, tá? Realiza-se mediante autorização do chefe do respectivo poder, de acordo com o que dispõe a lei e regulamento. Empate terão preferência sucessivamente o candidato que tiver mais tempo de serviço prestado ao Estado da Bahia
Outros que o edital estabelecer compatíveis aí com a finalidade do concurso, né? Às vezes utiliza aí critério obteve ponto em uma das áreas do concurso, ou questão de idade também é utilizado e pode ser utilizado como critério de desempate e etc, né? A validade do concurso aqui até 2 anos e pode ser prorrogado a única vez por qual período é o critério da administração. Isso aqui é muito simples, né? A administração pública estabeleceu um prazo aí, por exemplo, de 6 meses. Supondo, ou 1 ano, vamos botar assim, 1 ano. Ela só pode prorrogar esse prazo por mais 1 ano, beleza? Validade de colocou 2 anos, só pode prorrogar por mais 2 anos, beleza? Simples assim. O prazo de validade do concurso, as condições da sua realização, os critérios de classificação e convocação e o procedimento recursal cabível serão fixados em edital que será publicado aí no Diário Oficial. Posse. Aqui é que se dá investidura em cargo público, né? Por meio da posse. Muito cuidado se a banca, por exemplo, colocar a nomeação, tá? Investidura, você vai ser investido aí com a posse. E ali na posse, né, você vai estar aceitando ali as atribuições, os deveres, responsabilidades que são inerentes ao cargo público, com compromisso de servir, né, bem ali, de bem servir, e será formalizado com assinatura de termo pela autoridade competente pelo empossado. A autoridade que der posse terá de verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitos os requisitos estabelecidos em lei ou regulamento para que você possa, então, aí ser investido no cargo público. Quem é competente para dar posse? Aqui nós temos a lista: o governador, presidente do TJ, da Assembleia, da Assembleia Legislativa, aos dirigentes de órgãos que lhes são diretamente subordinados. Secretário de Estado, aos dirigentes superiores das autarquias e fundações vinculadas às respectivas pastas, e os servidores dos órgãos que lhes são diretamente subordinados. Procuradores gerais do Estado e da Justiça, aos servidores que lhes são diretamente aí subordinados. Presidente dos tribunais de contas, respectivos servidores na forma determinada em suas respectivas leis orgânicas, dirigentes superiores das autarquias e fundações aos servidores que lhes são diretamente subordinados, os dirigentes dos serviços de administração ou órgão equivalente aos demais servidores. A posse deverá verificar-se aí até 30 dias, contados da data da publicação do ato de nomeação no órgão oficial, e ela pode ser prorrogada por mais 30, tá? A requerimento aí do interessado no prazo original. E o servidor, né, vamos supor, você já é servidor, passou no concurso para tomar posse em outro cargo, mas você está fazendo gozo aí de um período de licença ou algum tipo de afastamento, no caso aqui, vai ser contado aí a partir do término do impedimento, tá? Se a posse não se der dentro do prazo, tá? O ato de nomeação vai ser considerado sem efeito, né, pessoal? É aquela velha e corriqueira situação. Saiu o ato de nomeação, você não foi tomar posse, torna-se sem efeito. Aí você, por exemplo, saiu o ato para você tomar a posse, né? Saiu a nomeação, você tomou posse, mas não entrou no efetivo exercício. Aí, no caso, você vai ser aí, né, exonerado, tá? É uma situação diferente. Não foi tomar posse, torna-se sem efeito. A posse poderá, então, ocorrer por procuração específica, tá? Vamos supor que você aí esteja impedido fisicamente de ir tomar posse do seu cargo público. Você pode fazer uma procuração, né, e outra pessoa vai tomar posse no seu lugar. Mas, para entrar em efetivo exercício, tem que ser você mesmo, tá? O empossado, ao se investir no cargo de provimento permanente ou temporário, apresentará obrigatoriamente a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e a declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Aqui no caso também, mas para poder aí verificar, né, para acompanhar o seu avanço patrimonial, né, para que você aí, por exemplo, não acabe incorrendo em alguma ilicitude, né? Aqui serve também para isso, para que a administração pública acompanhe, né, o andamento, o crescimento aí dos seus bens. Aí você faz essa declaração inicial, mas você também
é obrigado aí a ficar declarando seus bens, né, seus valores, seu imposto de renda e tudo mais, né? Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, nós temos lá o prazo para você tomar posse e aqui temos mais outro prazo, tá? É de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, tá? Não confundir, por que eu tô falando isso? Porque a maioria de vocês provavelmente já deve ter estudado o regime jurídico único dos servidores aí no âmbito federal, tá? A maioria de vocês já devem ter estudado, sem dúvida alguma. E aqui, de acordo com essa legislação estadual, né, nós temos aí o 30 dias para tomar posse e para entrar em efetivo exercício, 30 dias, tá? Quando você pega a Lei 8.112 de 90, você tem aí, sai a nomeação para tomar posse 30 dias, dá posse para entrar no efetivo exercício, você tem até 15 dias, tá? E, obviamente que você pode declinar desses prazos, né? Tomou a posse num dia, no outro dia já entra no efetivo exercício. Aqui, na nossa legislação, nós temos esses prazos, né? Para tomar posse, 30, para entrar no efetivo exercício, 30, tá? Contados aí da data da posse, né? Ou quando inexigível esta, da data de publicação oficial do ato de provimento. Na hipótese aí de se encontrar também afastado legalmente, o prazo será contado a partir do término do afastamento. Não entrou, vai ser exonerado, como eu havia dito anteriormente. Se não entrou, tomou posse, não entrou no prazo legal, vai ser exonerado. E a autoridade aí competente do órgão da entidade vai ser aí a responsável por, né, te dar aí algum trabalho para fazer, né? A ela que fica essa incumbência aí de te dar algum exercício. Início, suspensão, né, a interrupção e o reinício aí do exercício serão registrados no assentamento do servidor. Né? Ao entrar em exercício, o servidor apresentará algo competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Servidor relotado, removido ou afastado, que deva ter exercício em outra localidade, terá 30 dias para entrar em exercício. Aqui facilita muito, até o momento aqui os prazos são de 30. Lembrando que no caso aí da posse, né, como a gente viu aqui anteriormente, deixa eu até voltar aqui, né, deixa eu ver, cadê? A posse aqui, né, ela pode ser prorrogada aí por mais 30, né, a hipótese aqui, mas a maioria dos que estão sendo apresentados até o momento, prazo aí 30 dias, né. Aí na hipótese de encontrar o servidor afastado, legalmente o prazo será contado a partir do término do afastamento. Ocupante do cargo de provimento permanente fica sujeito a 30 horas semanais de trabalho, salvo, né, quando a lei estabelecer duração diversa. Além do cumprimento e do estabelecimento do artigo anterior, o ocupante do cargo de provimento temporário poderá ser convocado sempre que houver interesse da administração. Servidor somente poderá participar de missão ou estudos no exterior mediante a autorização expressa do chefe aí do poder a que esteja aí vinculado. E atenção a esses prazos, a ausência ela não excederá 2 anos, tá? Prorrogáveis por mais 2. E fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, poderá, né, ser permitida aí uma nova ausência. Então, o caboclo aí, ele pegou, né, essa ausência aqui prevista por 2 anos, tá? Finalizou a missão ou finalizou o estudo, ele tem que esperar esse prazo. Ele ficou afastado, né, esse prazo de 2 anos, para que possa ser permitido aí um novo afastamento, tá bom? Se ele prorrogou aí, né, mais 2, ficou 4 anos fora, ele tem que esperar esse prazo para pedir aí a nova ausência. O servidor beneficiado pelo disposto nesse artigo não será concedida a exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, tá? Ressalvada a hipótese do ressarcimento das despesas correspondentes. O servidor ocupante de cargo de provimento temporário somente poderá ausentar-se em missão oficial pelo prazo estritamente necessário ao cumprimento dele, né? Da missão aí, né? O servidor ocupante de cargo de provimento temporário será substituído, em suas ausências ou nos seus impedimentos,
por outro indicado na lei ou no regimento, ou omissos esses designado aí por ato da autoridade competente, cumprindo ao substituto, quando o titular de cargo em comissão, exercer automaticamente as atribuições do cargo do substituído, sem prejuízo do exercício das atribuições inerentes ao seu cargo, salvo se os encargos da substituição reclamarem a dispensa do exercício destes. A designação para substituir titular de cargo de provimento temporário deverá observar os mesmos requisitos estabelecidos para o seu provimento e somente poderá recair sobre o servidor empregado público em exercício no respectivo órgão ou entidade em que preferencialmente desempenhe suas funções na atividade administrativa da lotação do substituído. Estágio probatório, período aqui estabelecido, 3 anos, tá? 3 anos. Vai ali avaliar, né, as condições, ver se a pessoa tem condições de estar ali dentro, né, daquele cargo público, tá? E aqui, pessoal, né, uma coisa que você deve observar, estabilidade, né, que tem a estabilidade no serviço público, e ela se dá aí no serviço público, né? Você aí vai, por exemplo, passou num concurso público e tudo mais, você vai passar pelo estágio probatório, passados 3 anos, você adquire a estabilidade. Se você for para outro, né, outro cargo público, né, fez outro concurso, foi aprovado, você vai ter que observar também aí o estágio probatório dentro daquele cargo público, tá? E aqui no caso, nós temos esse período de 3 anos, vai observar aí a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. E aí, 4 meses antes, né, de finalizar o período do estágio probatório, vai ser submetida aí à homologação da autoridade competente, a avaliação do desempenho do servidor, que será completada ao término do estágio. Servidor habilitado em concurso público empossado em cargo de provimento permanente adquirirá estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício. E ele só perde nessas hipóteses, em uma virtude de sentença aí judicial transitada em julgado, ou no caso de um PAD, né, de um processo administrativo, e precisa observar aí a ampla defesa. Promoção. Promoção, o que é? É a elevação do servidor ocupante de cargo de provimento permanente dentro da categoria funcional a que pertence pelos critérios de merecimento, precisa merecer, e também o tempo que está ali, né, antiguidade. E aí vai observar também uns requisitos que são observados lá no estágio probatório. Não haverá promoção de servidor que esteja em estágio probatório ou que não esteja em efetivo exercício em órgão ou entidade da administração estadual, salvo por antiguidade ou quando afastado para o exercício de mandato eletivo. Os demais requisitos e critérios para a promoção serão os da lei que instituírem os planos de carreira da administração pública estadual e seus regulamentos. Compete à unidade de pessoal de cada órgão ou entidade processar as promoções na forma estabelecida em regulamento. Reversão, aqui o V de véi, aposentado aí, né? É o retorno do aposentado por invalidez, quando os motivos determinantes da aposentadoria forem então declarados insubsistentes por uma junta médica oficial. Será cassada a aposentadoria do servidor que não entrar em exercício dentro de 30 dias contados da publicação do ato de reversão. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante da transformação, permanecendo o servidor em disponibilidade remunerada, enquanto não houver vaga. E, pessoal, aqui no caso, se ele contar aí 70 anos, não pode ser revertido, tá? Aproveitamento e disponibilidade. Extinto o cargo ou declarada a sua necessidade, o servidor estável, ele fica em disponibilidade remunerada, tá? Ele fica ali em disponibilidade remunerada. O retorno do servidor em disponibilidade à atividade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargos de atribuição e remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. E o órgão central de pessoal de cada poder ou entidade determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer. Será tornado aí sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar
em exercício no prazo legal, salvo, temos aqui a exceção, salvo por doença comprovada por junta médica oficial. E aqui nós temos o nosso artigo 40, né? É assegurado ao servidor estável o direito à disponibilidade para exercício de mandato eletivo em diretoria de identidade sindical representativa do servidor público estadual, sem prejuízo da remuneração do cargo permanente de que é titular. A disponibilidade limita-se a 6 servidores. Além dos 6 servidores, para cada 20 mil servidores da base sindical será acrescido de mais um. O servidor não poderá ser relotado ou removido de ofício durante o exercício do mandato de até 6 meses após o término deste. Cessada a disponibilidade, o servidor retornará imediatamente ao exercício do cargo. Reintegração, retorno do demitido, servidor demitido, ao cargo anteriormente ocupante ou ao resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão aí por uma sentença judicial transitada e julgada. O cargo foi extinto, o que acontece? Ele vai ficar em disponibilidade. Recondução, servidor que estava ali estável, tá? Sem direito à indenização ao cargo anteriormente ocupado dentro da mesma carreira, em decorrência de reintegração do anterior ocupante. Tá? Então tá ali no cargo, pessoa ela vai ser reintegrada e você vai ser reconduzido. Encontrando-se o cargo provido, né? O servidor ele vai ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade remunerada. Readaptação, pessoal, está relacionado àquele que sofreu algum tipo de limitação, tanto na sua capacidade física quanto na mental. E essa condição precisa ser comprovada por uma junta médica oficial, garantida a remuneração do cargo de que é titular. É garantida e a gestante atribuições compatíveis com seu estado físico, no caso em que houver recomendação clínica, sem que haja prejuízo dos seus vencimentos e de mais vantagens do cargo. Vacância, o cargo vai ficar vago, exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento. Ocorrendo vaga, consideração abertas na mesma datas as decorrentes de seu preenchimento e exoneração do servidor ocupante de cargo de provimento permanente dar-se-á, né, a seu pedido, né, ou de ofício. A exoneração de ofício vai ser aplicada. O cara que não atendeu às condições que estavam ali, né, presentes no estágio probatório, e aquela que a gente já viu anteriormente, né, o cara tomou posse, mas ele não entrou em exercício no prazo legal estabelecido. Exoneração do servidor ocupante de cargo de provimento temporário dar-se-á seu pedido a juiz da autoridade competente, e a demissão aqui será aplicada como uma penalidade. Relotação, né, e da remoção. Aqui no caso não se trata nem de formas de provimento, nem de vacância, né, mas de formas de deslocamento. Relotação é a movimentação do servidor, tá? Do servidor com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica, cujos planos de carga e vencimento sejam idênticos de acordo com o interesse da administração. E essa relotação dá-se exclusivamente para o ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de organização, extinção ou criação de órgãos ou entidades. No caso de extinção de órgãos ou entidades, os servidores que são estáveis, que não puderem ser relotados, né, eles vão ser colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento. Remoção é o deslocamento aí do servidor, tá? Aqui, ó, relotação, movimentação do servidor. E aqui no caso já é deslocamento do servidor, tanto a pedido quanto de ofício, para que ele possa ali preencher, né, com o preenchimento de claro de lotação no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. E aqui vai ser a pedido para outra localidade, para motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionado à comprovação por junta médica oficial, hipótese em que, excepcionalmente, será dispensada a exigência de claro de lotação. No caso previsto no parágrafo anterior, o servidor preencherá o primeiro claro de lotação que vier a ocorrer e fica assegurado ao servidor a fim de acompanhar o cônjuge ou companheiro, preferência na remoção para o mesmo local em que o outro for mandado aí servir.
E agora, bora fixar aqui por meio de questões. Vamos ver se você aí tá bom mesmo, né? Ah, isso aqui é só letra de lei. Vamos ver então se você tá fera aí nas questões. Primeiro, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis no Estado da Bahia assinala que os cargos de provimento permanente da administração pública estadual, das autarquias e da fundação pública serão organizados em grupos ocupacionais integrados por categorias funcionais identificados em razão do nível de escolaridade e habilidades exigidos para o exercício das atribuições previstas em lei. Segundo o referido estatuto, o conceito técnico-legal de quadro é definido como. E aí, pessoal, qual é o conceito de quadro? Qual é o conceito de quadro? Como a gente já viu aqui na nossa questão aqui anterior, né? A gente já viu aqui na nossa legislação. Qual é o conceito de quadro? A banca está cobrando a letra do estatuto, né? Aqui no caso, já adiantando aqui para vocês, quadro é o conjunto de cargos de provimento permanente e de provimento temporário integrantes dos órgãos dos poderes do Estado, das autarquias e das fundações públicas. Então, como a gente vê, né, aqui nas nossas alternativas, e essa aqui é uma questão, né, assistente técnico administrativo 2023, o gabarito aqui que preenche as nossas condições é o gabarito letra E. Próxima questão para verdadeiro ou falso. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Verdadeiro. Então vamos eliminar aqui a nossa letra C e a nossa letra E. É de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício contados da data da posse, ou quando inexigível esta da data de publicação oficial do ato de provimento. Aqui no caso, contados, né, da data da posse, ou quando aí inexigível, deixa eu ver, é de 30 dias o prazo, né? Ou quando, do ato de provimento. Tá. E aqui, o servidor que não entrar em exercício, servidor aí que não entrar em exercício, dentro do prazo legal, será exonerado de ofício. Aqui no caso, né, aparentemente todas estão corretas. Gabarito, então, letra A, tá? E aqui está até as justificativas para você depois fazer aí a devida comparação, beleza? Acerca das disposições, vamos aqui, né, assinar a alternativa que não apresenta uma hipótese de vacância do cargo. Pessoal, falecimento, aposentadoria, demissão, reversão é forma de provimento. Então, tá fora, ok? Tá fora. Gabarito aqui da nossa questão, letra D. Próximo. Formas, aqui eu já trouxe até aqui para vocês, né, as formas de provimento e as formas de vacância. Vamos aqui para a alternativa correta, de acordo com o estatuto aí. Dentre outros, é um requisito para ingresso no serviço público não possuir inscrição do nome em órgãos de proteção ao crédito. Pessoal, errado, né? Errado. Se fosse aí, por esse requisito aí, muita gente não assumiria. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público, sendo reservados até 20% das vagas. Aqui a porcentagem está incorreta. A letra C, a designação para a função de direção, chefia, assessoramento superior e intermediário recairá preferencialmente, não exclusivamente, né? O termo utilizado é preferencialmente, errado. Letra D, o servidor somente poderá participar de missão ou estudo no exterior mediante expressa autorização do chefe do poder. Aqui esteja aí vinculado. Opa, certo, nosso gabarito aqui, achamos, ok? Ok, achamos aqui então. Gabarito então, letra D. Próximo, questão inédita. Lotação é, né? Aí vai ficar aí para vocês aí a questão. Dê uma lida, pausa o vídeo, tenta resolver. E agora aqui, né, o nosso gabarito para vocês. Artigo 5º, importantíssimo, tá? Porque traz conceitos. Gabarito é letra E, tá? Gabarito letra E.
Então aqui, né, pessoal, nós temos mais uma questão autoral, né? A posse, a investidura em cargo público. B. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado dentro desse prazo uma única vez por igual período a critério da administração. C. O concurso público será de provas, realizando-se mediante autorização do chefe do respectivo poder. Opa, pera lá. Vai ser de provas ou provas e títulos, tá? Provas ou provas e títulos. Colocou só a de provas, incorreta aqui o nosso gabarito, ok? Então, achamos aqui a nossa alternativa incorreta. Perfeito? Vamos seguindo aqui ao gabarito letra C. Será aí de provas ou de provas e títulos. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento permanente ficará sujeito ao estágio probatório por um período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, exceto produtividade, prestatividade, disciplina, assiduidade e responsabilidade. Conforme o texto da nossa legislação, sendo bem objetivo, né? Apesar de ser algo que todo servidor público, né, deveria ser prestativo, mas, né, aqui o termo não está constando no artigo 27. Então, gabarito é a letra B. Ok? Mais uma questão inédita aqui para vocês. Vamos lá. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor com características essenciais de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos para o provimento em caráter permanente com exclusividade. Item 2. Os cargos de provimento permanente da administração pública estadual, das autarquias e das fundações públicas serão organizados em grupos ocupacionais integrados por categorias funcionais identificadas em razão do nível de escolaridade e habilidades exigidos para o exercício das atribuições previstas em lei. Item 3. Quadro é um conjunto de cargos de provimento permanente e de provimento temporário integrantes dos órgãos dos poderes do Estado, das autarquias e das fundações públicas, pessoal. Aqui no caso, né, a gente está em busca dos itens que estão... nós estamos aí em busca dos itens que estão corretos, né? Dos itens que estão corretos. Aqui no caso, pessoal, né? Aqui no caso, o único item que está incorreto é o item 1, tá? Para provimento em caráter permanente ou temporário, né? Aqui não tem essa parte com exclusividade, ok? Os demais estão corretos. Gabarito letra D. Então, o item 2 e o item 3 estão corretos. Vamos lá, né? A gente tem que testar aí todo tipo de questão, tanto de múltipla escolha, quanto as questões no estilo de certo ou errado. Relatação é a movimentação do servidor com o respectivo cargo com ou sem mudança de sede para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica cujos planos de cargos e investimentos sejam idênticos de acordo com o interesse da administração. Pessoal, tá correto. Se você for observar o artigo 49. Transferência ou deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, com o preenchimento de claro dilatação no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Aqui no caso está incorreto, está cobrando aí o conceito de remoção. Colocou, né? Trocou aí, colocou o nome de um, conceito de outro. Errado. Progressão é a elevação do servidor ocupante de cargo de provimento permanente dentro da categoria funcional a que pertence pelos critérios de merecimento e antiguidade. Errado, pessoal. Aqui, né, promoção é a elevação do servidor ocupante de cargo de provimento permanente dentro da categoria funcional a que pertence pelos critérios de merecimento e antiguidade, né? Não é progressão, e sim, né, aqui ela trouxe a palavra progressão, mas com o conceito de promoção. Errado. Reintegração é um retorno do servidor, né, aposentado por invalidez, quando os motivos determinantes da aposentadoria forem declarados insubsistentes por uma junta médica oficial. Aqui no caso, né, reintegração não, é a reversão
tá? Lembra do reversão de V de... Assim, eu tô falando V de velho, não é de uma forma pejorativa, né? Não tô aqui para ofender ninguém, mas é uma forma de você lembrar que a reversão está relacionada com o aposentado, beleza? Então, tá incorreto. Então aqui, né, pessoal, a gente finalizou, né? A gente viu muita coisa relacionada a esse estatuto, tá? Eu peço, né, humildemente que você deixe aí o seu like. Quem ainda não é inscrito no canal também já se inscreva para ter mais conteúdos relacionados a esse estatuto, ok? E as questões aí também, né, a maioria delas foram feitas aí, né, por mim, questões autorais, para você fixar aquilo, né, que está sendo visto na legislação. E observe que até mesmo as questões de prova cobram conhecimento do texto da lei, não tem como fugir disso, tá? Na grande maioria das situações vai exigir do candidato memorização, não tem o que fazer, tá bom? Então, desejo a todos aí bons estudos, fiquem com Deus. Siga lá nas minhas redes sociais também, no meu Instagram, na verdade, né? Siga no meu Instagram, que é o alexcardoso.pro. E se inscreva aqui também, acho que fica aqui desse ladinho aqui, né? Se inscreva aí no canal, ative as notificações e compartilhe esse link. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Até mais!